Olá, eu sou Ângelo, professor de Biologia, e você está na ETEC Fácil. Hoje nós vamos desenvolver um conteúdo interessante que é para você começar a se preparar para aquele colégio, para aquela escola que você tanto quer estudar, não é verdade? Então, eu quero falar com você um pouquinho sobre uma coisa chamada metabolismo, particularmente metabolismo energético. O que é isso? Metabolismo é um conjunto de fenômenos químicos que acontecem dentro do organismo e que fazem o organismo funcionar, tá bom? Então, para começar, nós vamos falar sobre o metabolismo energético. A energia é a coisa mais importante que tem para as nossas vidas. Sem energia, nós não conseguimos ficar vivos, não é? Então, como vocês podem perceber, existem alimentos que são ideais para que nós possamos ter a energia. Eu quero dar alguns exemplos para vocês. Aqui você está vendo dois tipos de metabolismo importantes. O primeiro metabolismo que vocês podem ver aqui, né, é chamado de anabolismo. Anabolismo te faz lembrar o quê? Anabolizante? Pois é, anabolizante é aquilo que alguns atletas, né, ou pessoas que fazem treinos em academias fazem para adquirir massa muscular. Esse detalhe, por enquanto, nós não vamos aprofundar. O que eu quero que você saiba é que o tipo de metabolismo chamado anabolismo, é daí que vem a palavra anabolizante, ele serve para construir. E tem um outro chamado catabolismo, que vocês podem ver aqui, tá? Então o anabolismo constrói matéria orgânica. Matéria orgânica é aquela que tem o carbono, tá? E o catabolismo reduz a matéria orgânica, tá? Então, um constrói e o outro destrói. É isso que acontece dentro do nosso organismo. Mas vamos falar um pouco de outros organismos. Por exemplo, a planta, o vegetal, ele é um ser vivo que faz o seu próprio açúcar. E o açúcar é altamente energético. Portanto, quando um vegetal faz aquilo que a gente chama de anabolismo, ele está fazendo açúcar. É o que a gente chama de fotossíntese. Tá legal? A fotossíntese. Então, como vocês podem ver aqui no esquema, durante o anabolismo, a planta utiliza água, gás carbônico, tá? Que vai dar o quê? Glicose, que é o açúcar, e o oxigênio que ela vai liberar para a atmosfera. Esse oxigênio é aquilo que a gente respira. Muito bem. E o catabolismo? Catabolismo é quando a matéria orgânica é quebrada em pedaços menores. Então, você já parou para pensar por que a planta faz o seu açúcar? Ela faz o açúcar para ela mesma. Planta não tem boca, planta não anda atrás de comida. Então ela precisa ter a sua comida feita dentro dela mesma. Então ela faz o açúcar para ela mesma, poder comer. Então aqui, olha só, no catabolismo, a planta pega a glicose, que é o açúcar, tá? Junta com oxigênio e vai dar o quê? Água, gás carbônico. Só que como ela quebra o açúcar, ela libera uma coisa importante, a energia. Então, esse primeiro processo que vocês estão vendo é chamado de fotossíntese, tá? Fotossíntese. E o segundo processo é chamado de respiração. Nós também fazemos respiração, não só as plantas. Só que a gente não faz o nosso próprio açúcar. Então, nós precisamos consumir o açúcar já pronto. O vegetal não, ele faz o próprio açúcar e consome depois. O que sobra, ela repassa para outros seres vivos. É por isso que a gente considera
a planta como a base da cadeia alimentar, ela que sustenta os outros seres vivos, tá bom? Ok, então eu quero que vocês olhem agora essa questão, que é da termodinâmica. Repara bem, as questões abaixo representam as relações químicas cujos produtos são essenciais para a existência e manutenção da vida no planeta. Então, o que está acontecendo aqui? Olha só, essa primeira parte, tá? Ó, carbono, hidrogênio, oxigênio. Essa molécula aqui gigantesca chama-se glicose. Essa molécula menor, né, é o oxigênio, tá? Oxigênio. Tudo bem? E aí quebrou, essa molécula foi quebrada. E da quebra dela resultou o quê? Água, gás carbônico e energia. Portanto, o que aconteceu com a glicose? Ela foi quebrada. Isso chama-se catabolismo. É o catabolismo, tá bom? Esse catabolismo tem um outro nome especial, que é a respiração, tá? A respiração que a gente faz e que o vegetal também faz. Agora dá uma olhada nessa outra reação química. Água mais gás carbônico, na presença da energia da luz, ou seja, mais energia luminosa, energia do sol, fez o quê? Isso aqui. Esse aqui, ó, não está igual a esse aqui, o primeiro? Sim. Então, na verdade, aqui, o que aconteceu? O açúcar, né, que é esse aqui, é a glicose. A glicose foi fabricada por um processo químico. Então, esse aqui, como construiu, é anabolismo. Ou seja, houve uma reação de construção. Qual é o nome que a gente dá também a esse tipo de anabolismo específico? Ele é chamado também de fotossíntese. A fotossíntese é o anabolismo que constrói glicose, que é o açúcar. Tá bom? Então, aí vem uma pergunta. As equações 1 e 2 representam, respectivamente, os processos de... Então, vamos lá. A primeira é a respiração, tá? Então, tem que ser, olha a palavrinha mágica aqui, respectivamente, tá bom? Então, primeiro tem que ser, ó, primeiro tem que ser respiração. Então, primeiro, respiração. E depois a segunda tem que ser a fotossíntese, tá? Então, primeiro, qual que aparece respiração em primeiro lugar? Essa aqui e essa aqui, tá? E qual que aparece fotossíntese em segundo lugar? Tá? No caso, é essa aqui, ó. Respiração e fotossíntese. Resposta E é a resposta certa. Viram como é fácil? Pois é, gente. É assim que as questões são desenvolvidas nesses testes, nesses concursos que aparecem por aí. Espero que você tenha entendido. Até uma próxima aula. Tchau!